Então vamos começar fazendo a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, acerenando o nosso coração, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele, a espiritualidade amiga, esteja aqui conosco nessa noite, trazendo-nos um ensinamento, trazendo-nos a paz, que Ele esteja aqui a nos proteger e a nos guiar, que Ele esteja abençoando a cada um de nós, que possamos absorver o maior número de ensinamentos na noite e, principalmente, colocar em prática os aprendizados dessa noite. Que assim seja. Então, para darmos início, vou fazer a leitura aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O tópico, os obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento do que foi anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão remuneradas ao cêntuplo do que esperarem. Felizes serão os que houverem proclamado aos seus irmãos. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre a obra terminada. Pois o Senhor lhes declarará: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossas rivalidades e vossas discórdias para não danificar a obra. Todavia, infelizes daqueles que, por suas discórdias, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão tragados pelo turbilhão. Clamarão: graça, graça, porém o Senhor lhes sentenciará. Por que implorais graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes estender-lhes as mãos, vós que esmagastes os fracos em vez de sustentá-los? Por que me implorais graças, vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes vossa recompensa, tal como desejastes. Não rogai por mais nada, as recompensas celestes são para os que não pediram as recompensas terrenas. Deus realiza neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis e marcou com o dedo aqueles que possuem apenas a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuarem diante da tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na sublime obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirá essa promessa: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, aqui como fala na nossa leitura, nós somos esses obreiros do Senhor. Então, cabe a nós definirmos quais, seremos esses que têm apenas a aparência do devotamento ou se seremos esses fiéis. E aqui o tema da palestra é melindres, medo e fuga, sentimentos cômodos. Então, como nos disse aqui, o Senhor precisa de nós para a obra dele. Então, se o Senhor precisa de nós, porque na maioria das vezes nós não servimos a Jesus? O que tem nos impedido de servi-lo? O que tem nos impedido de ser esse obreiro trabalhador dessa obra? O que tem nos impedido de não recuar, de continuar em frente, trabalhando e servindo a Deus? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que Ele realmente está querendo de nós, já que Ele pode tudo. Por que nós fazer algo aqui, se Ele pode fazer com um simples desejar? Mas o que Ele quer de nós? Como nós podemos servi-lo? Então, aqui o primeiro mandamento e a principal lei de Deus é a lei do amor. E os seus principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, logo em seguida, tem o segundo: amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, reforçando aí a principal lei, que é a do amor, tem 2 mandamentos, um seguido do outro. Logo, se são os primeiros, são os mais importantes. Ele deixa bem claro que uma das principais formas que temos para servi-lo
é amando, é amar. Através do amor, a partir do momento que a gente aprender a amar, a gente consegue seguir todos os demais mandamentos. Então, quando a gente conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, já vai facilitar. Amar ao próximo como a nós mesmos. O resto flui. A partir do momento que a gente conseguir amar essa trindade, o Criador, a criatura e os demais criados por Deus, tudo vai fluir, tudo vai ser mais fácil. Seguir os mandamentos de Deus. Mas nós amamos Deus? Quem é que ama a Deus? Ninguém? Não? Ninguém ama Deus? Quem é que ama o próximo? Alguém ama o próximo? Depende do próximo? Deus especificou lá assim, ame esse próximo, os outros não precisam não. Só esse, tá bom. Bem próximozinho assim, bem junto. Você ama o resto? E principal, vocês amam a vocês mesmos? Amam? E o primeiro, porque como que você pode amar se você não conhece o amor? Se você não vivencia em você, que está com você o tempo inteiro, como que você vai vivenciar com o próximo e com alguém que você nem vê que é Deus? Então aqui em João, capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém declarar, eu amo a Deus, a maioria de nós fala isso. Quem não fala que ama a Deus? Porém, odiar a seu irmão é mentiroso, ou seja, somos todos mentirosos, não amamos a Deus. Por quê? Porque segundo a Gisele, a gente ama algum próximo, ou a gente acha que ama. A gente deduz que é amor e finge que é e passa por isso. Então fala, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Viu por que está tão difícil servir a Deus? Porque a gente descobriu que a gente não ama Ele, não ama o próximo, porque a gente não ama a nós mesmos. A partir do momento que eu não sei o que é amor, que eu não me amo, é difícil servir. Né? E Deus nos fala uma coisa: você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Vós sois deuses. Você consegue se enxergar como luz do mundo? Você se vê como luz do mundo? Você se vê como sal da terra? E ainda mais, você se vê como um Deus? Não, gente. Está aí o nosso erro. Nós não nos vemos com os olhos de Deus. Deus vê tudo isso em nós. Por quê? Porque Ele nos ama e enxerga por trás de todos os nossos defeitos, erros, pecados, falhas, a luz, o sal dentro de nós. Ele enxerga essa potência, essa potencialidade, e que nós não enxergamos. Será que Deus está vendo demais ou a gente está cego? Ou a gente não consegue enxergar as potências em nós? E se automaticamente a gente não consegue enxergar o potencial em nós mesmos, como que a gente vai enxergar o potencial no outro? Se eu acho que eu não sou capaz de iluminar a vida de alguém, por que alguém vai iluminar a minha? Então, nós conseguimos nos ver assim, como sal, como luz, como deuses? Não. Não conseguimos. Então, por que nós
achamos que nós não somos merecedores de servir a Deus? Será que é porque a gente não enxerga todas essas potencialidades em nós, então a gente acha que não podemos servir? Porque a gente acha que a gente precisa ser perfeito para servir a Deus. E onde, em qual passagem, em qual momento, em qual situação Deus fala assim: seja perfeitos para depois me seguir ou me servir? Onde que tem isso? Lugar nenhum. Até porque se ele falasse isso, não tinha ninguém servindo e nem seguindo a ele. Porque nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, porque ainda somos imperfeitos. Por isso que ainda habitamos esse planeta. Então não tem ninguém aqui perfeito, então ninguém seguiria ou serviria Jesus. Certo? Então é servindo que vamos nos tornar bons. Não é, eu preciso ser bom para depois eu te servir. Não. É começando a te servir que eu vou me tornando gradativamente, lentamente, uma pessoa melhor. Então a gente fica esperando o quê? A gente ser perfeito, a gente ser bom, a gente ser santo para servir a Jesus. Mas é o contrário. É começando a servir a Ele que vamos um dia nos tornar o que Ele se tornou, um anjo. Porque essa é uma promessa de Cristo. Um dia vocês serão perfeitos. Um dia. Mas até então, trabalhe, me sirva, ame. Então por que a gente está esperando tanto? Deus não está olhando para as nossas falhas. Deus não está nos julgando. Ele está simplesmente falando: vá, faça o que está dentro das suas possibilidades. Se fosse assim, quem que era a maioria quando Jesus veio? Quem que eram os seus maiores seguidores e seus discípulos? Que tipo de pessoas estavam com ele? Eram pessoas perfeitas? Seus discípulos eram perfeitos? Não. E se nem para seguir Jesus, para estar ao lado dele o tempo inteiro, você precisou ser perfeito, por que hoje você acha que você tem que ser perfeito para servir? Quem que estava ao lado de Jesus? Prostitutas, cobradores de impostos, perseguidores, assassinos. E por isso Jesus deu as costas para eles e falou: não, comigo não. Não, muito pelo contrário. Me siga. Por quê? Porque Jesus viu neles a potência. Jesus viu neles a luz e o sal da vida. Jesus viu neles a possibilidade de mudança, de melhorias. E o médico não são para os sãos, são para os doentes. E Jesus veio justamente para eles, para resgatá-los. E assim como nós precisamos seguir os seus ensinamentos para que a gente também seja resgatados. Mas então, se a gente viu que os seguidores de Jesus eram imperfeitos, eram assassinos, eram perseguidores, ladrões, prostitutas, tem algum de nós aqui que está perseguindo os cristãos? Assassino? Então, se eles seguiram Jesus e nós não somos tão imperfeitos igual a eles, por que nós não seguimos? O que está nos impedindo de seguir e servir Jesus? E aí entra aqui o nosso medo, melindres. E aí quando a gente sente esses dois, a gente foge. A gente tem medo de quê? Não ser aceito, ser julgado. Ai, logo a Aline falando de Jesus, cheia de imperfeições, fez isso, fez aquilo outro. Logo ela vem falar de Jesus. E assim a gente faz conosco. Logo eu falar de Jesus. E o que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? Será que eu sou digno de estar falando? Ou fazendo algo em nome dele? Então, por medo do julgamento, ou o auto-julgamento, porque às vezes as pessoas nem sabem que a gente cometeu um monte de erro que a gente fez, mas a gente
se julga. Os melindres, o que é uma pessoa com melindre? Tem dois sentidos, que é geralmente a pessoa que sente vergonha, ou é tímido, recatado, ou o mais frequente, aquelas pessoas que se ofendem por quase nada. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Aqui na casa, frequento há alguns anos, quantos trabalhadores eu vi sair da casa? Por melindre. Porque um ou outro discordou do que ele pensou ou falou. E foi cômodo. É muito cômodo, gente, dar as costas e não voltar mais. É mais fácil. Eu não vou lá servir a Deus, eu não vou lá falar, não vou lá trabalhar minha mediunidade, não vou lá ajudar os meus irmãos, porque fulano não concorda comigo, então não vou mais, para que eu vou? É muito mais fácil eu ficar aqui em casa, de boa, eu não preciso ir lá trabalhar, eu não preciso passar por cima do meu orgulho e da minha tola vaidade e ver todos os dias aquela pessoa que discordou de mim e eu ter que ficar lá convivendo com ela. Não é mais fácil? Então, por isso que fala que isso é um sentimento cômodo. É cômodo a nós não passar por cima do nosso orgulho, por nossa vaidade e continuar convivendo com aquela pessoa que discordou de nós. Então é fácil melindrar. É melhor. Quantas pessoas deixam de vir trabalhar aqui no centro ou em qualquer outro lugar por medo do julgamento? Por medo de não ser aceito? Por medo de, às vezes, depois ser excluído. Não só aqui, gente, em qualquer outra casa, ou em qualquer outro trabalho. Quantas vezes o medo nos paralisou, nos impediu de fazer alguma coisa? E por que a gente deixa ele nos paralisar? Porque é cômodo. É mais fácil. E às vezes a gente está deixando de servir porque é fácil não servir. Não ajudar. Então, ao mesmo tempo que esses sentimentos são horríveis, nos paralisam, nos limitam, ele nos é cômodo. Ele nos traz facilidades e que muitas vezes a gente opta por eles, infelizmente. Né? Igual, por exemplo, quem aqui olha para uma pessoa e, nossa, ela é muito importante, ela brilha muito, ela é muito interessante, eu queria ser igual a ela. Quem aqui não tem essa pessoa assim que você olha e você, nossa, eu queria ser igual? Temos, não temos? Essa pessoa que a gente se espelha, admira, algumas invejam. Mas aí a hora que a gente para e pensa, eu estou disposto a fazer o que ela faz para ser interessante, para brilhar? Eu estou disposto a fazer tudo o que ela faz? Eu estou disposto a assumir as responsabilidades que esse poder traz para ela, porque grandes poderes traz grandes responsabilidades. Eu estou disposto? Por isso que a maioria das vezes nós escolhemos ser pequenos, não sermos interessantes, não brilharmos, não termos todo esse glamour. Por quê? Porque é mais cômodo não assumir grandes responsabilidades. Não fazer o que aquela pessoa fez para chegar até lá. Igual, por exemplo, eu olho, vamos pôr assim, Rossandro, Haroldo, eu olho e penso, poxa, olha que legal as palestras dele. Eu queria ser igual a eles. Mas eu estou disposta a estudar tanto que eles estudam. Eu estou disposta a viajar o mundo levando a palavra de Deus igual eles levam, e muitas vezes deixando a minha família, muitas vezes deixando o meu trabalho, deixando meus amigos. Eu estou disposta a isso para ser igual a ele? A gente olha dentro da doutrina espírita. Nossa, olha Chico. Que poder. Quão bom ele foi. Eu queria ter 1/1000 da mediunidade dele. Queria mesmo. Você já estudou os bastidores da vida de Chico e estava disposta a passar 1/1000
milésimo que ele passou para servir a Deus incondicionalmente. Nós estamos? Nós temos medo dessas responsabilidades. Então, nós achamos mais fácil, não? Eu vou trabalhar minha mediunidade só às vezes uma vez ou outra no centro, tá ótimo, não quero ser igual a Chico. Então, esse medo nos é cômodo, porque eu não quero responsabilidades, eu não quero trabalho, é mais fácil eu falar que eu sou pequena, então se eu sou pequena eu não preciso fazer nada para ninguém. É mais fácil. E é assim que deixamos de servir infinitas vezes. Há um tempo atrás eu fazia mensagens todos os dias. Marcelo mesmo algumas vezes já participou, Lorena e tal. Eu sempre tinha, todo dia eu lia uma passagem neutra, mas que auxiliava de alguma forma uma pessoa ou outra. Aí assim que eu engravidei, eu afastei do centro. E eu automaticamente me julguei incapaz de continuar fazendo o que eu fazia. Por quê? Porque eu falei assim, quem sou eu, né? Agora nem no centro eu frequento mais, estou afastada e vou estar aqui falando. As pessoas vão falar assim, quem que é a Aline para que tá aqui todo dia falando alguma coisa sobre Deus? Alguém falou isso para mim? Não. Eu auto-julguei. Por quê? Era mais fácil para mim, eu não tinha que acordar todo dia cedo, eu não tinha que falar, não tinha que me expor, não tinha que possivelmente enfrentar esses julgamentos que eu achei que ia enfrentar, e eu parei. Ou seja, eu deixei de servir a Deus porque eu me julguei pequena, eu me julguei incapaz, eu não me amei o suficiente para achar que eu estava sendo luz, que eu podia estar levando a palavra de Deus para uma pessoa que precisava dela um dia, que eu podia estar temperando o dia de uma pessoa, porque um dia ou outro, uma pessoa falava assim, olha, eu não tive tempo de assistir junto com você, mas depois eu ouvi, poxa, aquela palavra me ajudou muito. Então, na minha pequena atitude ali, eu estava sendo luz na vida de alguém, mas eu, por meu comodismo, um dia decidi que não era, que eu achava que aquilo não fazia sentido na vida de ninguém. Então eu deixei de servir, eu deixei de levar a palavra, eu deixei de às vezes levar a luz, ou automaticamente me iluminar por comodismo, por medo. E quantos de vocês já fizeram isso? Deixaram de estender a mão para uma pessoa porque o que ele vai falar se eu ajudar? Quem sou eu para estar ajudando? Quantas vezes nós deixamos de falar ou servir alguém por medo? Né? Porque foi cômodo. Então, gente, essa potência Deus deu para todos nós. Essa luz e esse sal está em todos nós. Agora, cabe a nós deixar ela eclodir ou ficar guardado para nós mesmos. Tem pessoas, gente, que nascem em uma situação de calamidade financeira, física, emocional, e dá uma resposta à vida surpreendente, sobressai a vida. E às vezes a gente tem tudo e não faz nada. Então Deus deu a potência para todos nós. Agora o que a gente faz com essa luz e com esse sal, depende de nós. Cabe a mim escolher ofuscar a minha luz e a dos demais, ou fazer brilhar a minha luz e levar luz aos outros. Cabe eu temperar a minha vida e a das outras pessoas ou salgá-la? É escolha. Deus veio e nos disse, você é luz, você é sal. Sois deuses, vá e leve a sua luz. Por que nós não acreditamos nisso e não fazemos o que Ele nos pediu? Por que nós não acreditamos nessa potência? E para servir a Deus nós precisamos fazer grandes coisas. Precisa ser grandioso, como Chico foi. A gente precisa disso tudo. Não, gente. Para servir a Deus a gente não precisa disso tudo. Para servir a Deus a gente pode nos amar. É servir a Deus porque você está amando uma criação dele. Você está reconhecendo a criação perfeita que Deus quer você.
Então você já está servindo. Quando você aprender a se amar, você vai amar o próximo, você vai estar servindo a Deus. Quando você serve a Deus na sua casa, que é o principal lugar que você deve servir, porque se Ele te colocou naquela casa para estar convivendo com aquelas pessoas por mais tempo, é porque é lá que você tem que servir. A partir do momento que você está servindo na sua casa, você está servindo a Deus. No seu trabalho, você está servindo a Deus. Na rua, você está servindo a Deus. Não é só no templo, não é só com grandes coisas que você serve a Deus. Você tem que servir a Deus no pouco para Ele ver que você é merecedor de servi-lo no muito, que você tem capacidade de servi-lo no muito. Como que você quer servir Deus no muito se você não mostra para Ele que é capaz de servi-lo no pouco? Se você não serve Ele nem dentro da sua casa? Como você quer servir na humanidade, no mundo? Se nem na sua casa você não faz sua parte. Muitas vezes a gente faz planos de ser grandioso, seja para as pessoas como para Deus, planos inalcançáveis. Às vezes quando você entra aqui, você pensa assim, não, então agora eu quero conhecer o Espiritismo, vou ler todas as obras em um mês. Não dá, gente. São planos que você vai se frustrar e ver que não dá certo, e você pensa, eu realmente não dou conta, não dá certo, então eu vou desistir. Muitas vezes a gente faz planos grandes justamente para a gente desistir no meio do caminho, assim, porque eu não dou conta, então eu desisto. Não, gente, é porque a gente faz planos para o inalcançável. Se eu conseguir ler uma obra dentro de um mês, tá ótimo. E assim é servir a Deus. Você não precisa sair alimentando o mundo inteiro para servir a Deus. Se você conseguir levar, ser um exemplo, gente, 1 quilo de feijão do seu vizinho, você já está servindo a Deus, faz dentro da sua possibilidade. Então, está aí o nosso problema. A gente quer servir a Deus só no muito. A gente acha que se a gente não fizer muito, não está servindo. E aí a gente deixa de fazer um pouco. Né? Então, quantas vezes você deixou de servir por medo? Consegue calcular aí quantas vezes nós deixamos de servir a Deus por nosso medo? Infinitas. Quantas vezes deixamos de servir a Deus por melindre? Por sermos orgulhosos e vaidosos extremamente? Que todo mundo tem que concordar com o que eu quero e fazer do jeito que eu quero, porque senão eu não faço. Quantas vezes? Várias. Né? Então, a gente deixou de cumprir com as nossas responsabilidades infinitas vezes, porque a gente achou que não era merecedor, porque a gente achou que era pequeno, porque a gente achou que não dava conta, porque a gente colocou na nossa cabeça que os nossos pecados nos inibem e não nos permite fazer o bem. E não é porque você errou que você não pode fazer o bem. Muito pelo contrário. Se você errou, aí você deve fazer o bem para estar equilibrando aí a balança aí dos erros e acertos. Então, Deus não está procurando pessoas perfeitas para servi-los. Ele está querendo que a gente comece a servir para que um dia a gente chegue à perfeição. Que a gente comece a amar a nós, ao próximo e futuramente a Deus, a quem a gente ainda não vê. E assim conseguiremos seguir seus outros ensinamentos, seus outros mandamentos, suas outras leis e chegaremos assim à perfeição. Mas não adianta eu querer dormir imperfeita e pecadora hoje e acordar amanhã santa. Para mim começar a servir a Deus. Vou começar a servir a Deus cheia de imperfeições, cheia de erros, cheia de limitações, cheia de dores, para que eu consiga ir melhorando. Mas nós precisamos ver em nós a luz e o sal. Nós precisamos olhar para nós com os olhos de Deus. Nós precisamos reconhecer a obra perfeita que Deus faz. Deus não faz nada imperfeito. E se Ele nos fez, com certeza somos perfeitos. Com limitações, com erros, sim. Mas temos a potência e a capacidade de mudança, de melhoria, de sair da zona de conforto e começar a mudar, começar a servir, começar a amar. Então vamos sair aqui desse melindre, desse medo, desse comodismo, desse julgamento.
desse julgamento. Em especial, auto-julgamento. Porque a gente julga o outro pelo auto-julgamento que nós fazemos de nós mesmos. O que eu não aceito em mim, eu automaticamente não aceito no outro. Geralmente, quando você está de frente com uma pessoa, aquela coisa que você mais rejeita nela é porque tem em você. E você rejeita. Mas, muitas vezes, você não assume. Mas é algo que você não aceita em você e automaticamente você não aceita no outro. A partir do momento que eu passo a me aceitar, a me amar, eu vou aceitar e amar o outro. Porque eu comecei a me amar imperfeita, por que eu não posso amar o outro, que também é imperfeito? Né? Então, aqui é uma proposta, não que vai acontecer amanhã, mas para a gente colocar ao longo da nossa jornada um pouquinho em prática cada dia. Que é tentar olhar para nós com os olhos de Deus, possamos enxergar a nossa potência, a luz, o sal, o Deus que habita em nós. Que possamos reconhecer tudo isso e deixar de lado os nossos medos, nossos melindres. Devemos entender que a luta é contra o pecado e não contra o pecador. Que Deus não nos julga, Ele nos ama. Então vamos nos amar e logo estaremos amando e seguindo os ensinamentos do Cristo. Então vamos tentar seguir os dois principais mandamentos e servir a Deus. A partir do momento que a gente passar a nos amar, tudo vai ser mais fácil. A gente acha que a gente nos ama, que o difícil é amar o outro, mas é porque na verdade a gente nunca se ama. A partir do momento que a gente passar a nos amar, mesmo cheio de defeitos e imperfeitos, assim como Deus nos ama, a gente vai achar mais fácil a convivência com o próximo. A gente vai entender que nós somos merecedores de amor, mesmo com todas as imperfeições. E que automaticamente o outro também merece ser amado, merece ser amparado. E assim estaremos servindo a Deus, seguindo assim seus ensinamentos. Então, essa era a mensagem que eu tinha. Se alguém tiver complemento, quiser comentar, complementar, estou aqui à disposição. Eu acho que eu poderia só esclarecer para a gente como que a doutrina espírita nos ensina a lançar esse olhar também nós mesmos nessa busca. Então, essa busca, gente, ela começa através da nossa reforma íntima. O que é essa reforma? É como a construção da casa. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, o que a gente faz? A gente vai tirando aos poucos as imperfeições, vai olhando o que serve, o que não serve mais, o que cabe e o que não cabe mais naquela situação. Então, aos poucos, a gente vai fazendo essa mudança dentro de nós. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Essa reforma íntima, esse autoconhecimento, demanda tempo, demanda dedicação, demanda uma disciplina muito grande, uma auto-observação, porque muitas vezes a gente quer camuflar em nós mesmos algo que dói tanto, que é tão ruim dentro de nós que a gente quer esconder. Muita, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos cair novamente no erro que a gente falou que não ia fazer. Então é algo que demanda muito tempo, muita calma, muita disciplina. Igual eu falei, não adianta a gente fazer planos, como que eu vou fazer? Tipo assim, rígidos demais e nem grandiosos demais. Porque tudo que é muito rígido, você não consegue manter. E aí você sai fora. É igual na palestra você não fala assim, um exemplo, eu não vou beber mais. É muito 8 ou 80. Então se eu sair fora um dia, eu já desisti. Porque eu falei que era nunca mais. Então se eu começar, não, eu vou beber então agora só, se bebo de segunda a segunda, vou ser de terça a domingo. A
até eu conseguir tirar a segunda de mim. Consegui tirar a segunda, então vamos para a terça? Então, segunda e terça eu não vou fazer isso mais. E isso, gente, eu estou dizendo um vício físico. Mas, geralmente, essa reforma íntima, nós mexemos em vícios muito piores, são os morais. Muito mais difíceis. Por quê? Porque os morais, geralmente, você e Deus enxergam. Às vezes, seus vícios morais, a maioria das pessoas de fora, às vezes, nem os conhecem. Então, elas nem podem te ajudar. E nós usamos máscaras. Muitas, a todo momento. Então, a reforma íntima é para os nossos vícios, em especial os morais. Então, é lento, é gradativo, é autoconhecimento, é disciplina, não é do dia para a noite, é aquela casa que está assim, bem bagunçada mesmo, e que você tem pouca grana, então é tipo assim, um tijolinho por mês, que é o que sobrou do seu salário, que você vai começar a mudar. É essa a nossa reforma íntima. É lenta, é gradativa, é conhecimento, é estudo, é a prática do bem, é a caridade. Tudo isso vai estar nos auxiliando. E é olhar para dentro de nós, é nos enxergarmos, é enxergar que mesmo cheios de defeitos, somos merecedores do amor de Deus. Então, se Ele todo perfeito nos ama imperfeito como somos, por que nós imperfeitos não podemos amar a nós mesmos? Se a gente é imperfeito, podemos amar nossas imperfeições, podemos comemorar aquele tijolinho que foi mudado. É melhor eu comemorar um pequeno tijolo na minha casa de mudança do que eu me cobrar, me julgar incapaz porque eu não consegui reformar a casa inteira em um dia. Porque é isso que a gente faz, a gente quer reformar a casa inteira hoje. Mas você não tem capacidade, falando fisicamente que a gente está citando, nós não temos a capacidade de acordar santos. Do mesmo jeito que não temos a capacidade de estar a casa cheia de bagunça, no outro dia amanhecer brilhando, toda reformada. A nossa casa interior demanda tempo. Quantas encarnações nós estamos vindo, gente? Com os mesmos erros. Com os mesmos erros, os mesmos defeitos. Foram infinitas encarnações e a gente ainda não conseguiu melhorar. Por que a gente acha que a gente vai acordar bom? Por que eu acho que amanhã eu vou acordar e não vou me melindrar? Por que amanhã eu acho que amanhã eu vou acordar cheia de paciência, zen, não vou perder a paciência por ninguém? Gente, é meu, é uma falha minha, é uma falha de caráter que ainda precisa ser trabalhado por um tempo. Não é mágica, é construção. Nós não estamos aqui num conto de fadas que faz plim-plim e pronto, mudou. Não. É nossa vida, é construído de tijolinho por tijolinho. Demanda tempo, gente. Só de detectar as mais terríveis, nossa, já é um Já é uma vitória. Porque muita gente não sabe assim, não, eu não sou orgulhosa. Eu penso assim, não tem isso. Mas eu estou julgando, ao tempo todo nós estamos fazendo isso. Hoje aconteceu um fato comigo que eu acho que é bom eu falar com vocês. Eu estava indo buscar meu filho na escola, todos os dias eu faço isso. E ele é deficiente, né? Estava lá, sempre para a cadeira, passa 1000 pessoas na rua. Ninguém nunca perguntou assim, posso te ajudar? É raro. Aconteceu assim 1 ou 2 vezes. E hoje eu estava com ele, veio um cara que eu fiquei com medo, porque ele estava vindo. Medo dele. Ele estava todo, vi que ele tinha vivido muito, assim, de longe, ele estava vendo todo tatuado, aquele sonzão e tudo assim. E a hora que eu vi ele, que ele passou por da calçada, eu já fiquei assim, ai meu Deus, né? Aí ele chegou e falou assim, vou te ajudar. Aí eu falei assim, não precisa. Eu já julguei, tipo assim, como que ele vai me ajudar, né? Pessoa acabei de tratar.
Eu falei assim, não precisa, eu já tô. Não, vou te ajudar. Vou te ajudar. E pegou a cadeira e fechou essa cadeira e eu já peguei, onde que eu coloco a cadeira? Eu falei, não, pode deixar. Não, eu vou te ajudar. E foi. E aí o Heitor falou pra mim e falou, mãe, estranho esse homem, né? Eu falei, estranho? E você viu tanto que ele é caridoso, Heitor? Que ele estava muito bêbado e ainda deu conta de me ajudar. E outras as pessoas que passam aqui todos os dias e ó, ninguém se propõe e ele se propôs. Aí ele falou assim, mãe, foi Deus que colocou ele aqui no nosso caminho? Eu falei, foi. Por quê? Para ajudar, para o meu julgamento, porque eu já fiquei com medo dele antes dele chegar. Pensar assim, ai meu Deus do céu, vai ficar tipo ruim, chegando aqui perto, o que vai fazer, né? Então, gente, a gente precisa muito melhorar, muito, na questão de julgamento, de orgulho, de tudo. Hoje foi uma lição. Você, em algum momento, julgou que ele seria luz na sua vida? Não, fiquei com medo, né? Ele desarmou ela. Fez com que toda a armadura dela caísse por terra. Medo, julgamento. Ele julga luz na vida das pessoas? Será que ele acha que ele, igual ela citou, lá bêbado, ele pode ser a luz na vida de alguém? Será que naquele momento ele achou que ele estava servindo a Jesus? Ou é simplesmente um ato dele, de bondade dele, que é algo involuntário, ajudar? Não, foi tocado por. Agora eu até falei, Heitor, quantas pessoas já falou isso pra gente aqui? Aqui nesse mesmo, tem 2 anos que eu venho todos os dias. Quantas pessoas fez isso? Atravessou a rua, veio lá de lá e veio. Ninguém. Aí ele, né, cheio de defeitos, que a gente julga, chegou para servir. Vou contar uma Teria tudo, igual eu citei aqui, teria tudo para ser, igual ali eu falei, desfavorável, mas ele sentiu a potência de Deus agindo nele e serviu. E quantos que estão ali junto com a Gisele que tem essa potência, pode ajudar, tem tudo favorável e nunca estendeu a mão? Vou contar uma atitude que eu tomei há uns 4 anos atrás, porque certa vez perguntaram para Jesus, né, qual seria a hora certa de eu dar a minha oferenda. Aí ele falou assim, reconcilie-te com teu irmão e depois dá a sua oferenda. Então, assim, eu lendo esse trecho, há uns 3 anos, uns 4 anos atrás, eu pensei nisso e comecei a ver as pessoas que eu não me dava muito bem, procurar elas e falar que está tudo bem. Sabe? O início eu dava muito medo da gente. E hoje já está mais tranquilo, assim, mas eu quero terminar de cumprir essa atitude que eu tomei, sabe? O dia que eu desencarnar, não tem ninguém que seja desafiado. E foi uma coisa que ele fez tudo em um dia? Não, a gente tem dia. Tem 4 anos que ele, enfrentando os medos, tomou a atitude de perdoando, que é servir a Deus. E às vezes aquela pessoa que você mais não queria falar com ela é a que menos importa quanto importou com a sua atitude com você. É porque a gente julga o outro pelo que está em nós. Então, você julga, tipo assim, se a pessoa tivesse tomado a atitude que eu tomei, eu não a perdoaria. Então, automaticamente você pensa assim, ele também não vai me perdoar. Então, é onde que a gente acha que a pessoa não perdoou. Por quê? Porque nós, muitas vezes, temos o nosso grau de milindre muito alto. E às vezes aquela pessoa nem viu, tá nem aí, nem passou despercebido porque ela não tem esse orgulho, esse melindre tão à flor da pele. Então talvez ele nem sabe que você ficou com raiva, ou ele nem sabe que você acha que ele estava com raiva, e às vezes a gente está nesse impasse, né? Deixando de, às vezes, de conviver, de servir, de amar, porque a gente acha que o outro está com raiva, porque a gente teve uma atitude, né? Então, são situações que vai mostrando pra gente, né?
que situações que nos paralisam, que nos impedem de servir, nos impede de amar, talvez está aí no nosso julgamento, no nosso auto-julgamento, porque nós ainda não aprendemos a nos amar. Então, se eu não consigo me amar imperfeito, como que eu vou amar o outro, que eu julgo ainda mais imperfeito que eu? Né? Então, igual o Marcelo falou, para a gente começar também aí junto dessa proposta aí, a nossa reforma íntima. Tem infinitos livros que nos auxiliam nisso aí. Uma das partes da reforma íntima que eu trabalhei, li, estudei, que é mais difícil é que o Tiãozinho está colocando em prática, que é a do perdão. Depois que a gente consegue perdoar, vai ficando assim mais tranquilo. Então, a gente colocar em prática, ler, estudar e praticar. E não achar que vai ser do dia para a noite. A gente vai cair nos nossos erros infinitas e infinitas vezes. Mas cabe a nós desistir ou prosseguir, né? Na tentativa de conseguir, né, a nos melhorar a cada dia. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Quer dar algum recado, Marcelo? Tem os recados da semana? Eu não lembro agora, não. Então, amanhã tem a fluidoterapia, né? Com a sopa. Se alguém quiser trazer algum alimento para estar colocando na sopa, pode estar trazendo. Na quarta-feira tem o processo de tratamento por desobsessão. Ela já começou o curso? Começou. Então, na quinta-feira tem os cursos. Quem tiver interesse em participar, Os cursos, né? é só procurar as pessoas responsáveis para estar participando aí do curso. Então é isso, gente. Vamos passar para o segundo momento, mas antes disso vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos aqui juntos, falando sobre Ele, falando sobre seus ensinamentos, pedir que Ele esteja derramando tua luz e tua proteção, que Ele esteja abençoando a nossa semana, abençoando a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, a nossa vida, ajudando-nos a abrir o nosso coração e a nossa mente, a fim de que possamos vivenciar os seus ensinamentos, a fim de que possamos segui-lo e servi-lo da melhor forma possível, diante das nossas limitações, diante dos nossos medos, diante dos nossos melindres, fazer brilhar a nossa luz e levar sabor à vida das demais pessoas. Que assim seja. Aí os médicos, se quiser se dirigir à casa, caminho de paz.